Oi, galera, beleza? Fala. Oi, Gaga! Oi, Gaga. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui fazendo esse vídeo na Sexta-feira Santa, dia em que o Senhor Jesus foi crucificado para nos dar a redenção. O dom gratuito de Deus de nos dar graça, amor, né, vida nova em Deus e nos salvar, né? E hoje, Pedrinho e eu queremos falar para vocês algumas coisas a respeito dessa data. Em primeiro lugar, vejam o que diz o texto que fala aqui, ó, Mateus 21. Jesus, ele pegou uma jumentinha, tá? E se encaminhou a Jerusalém, tá? Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente. Ai, como isso? A seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa a um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumento. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumento e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Gente, então, assim, esse episódio é conhecido como a Festa de Ramos, né? Tem até uma festividade, se não me engano, chamada de Domingo de Ramos. E isso aconteceu praticamente uma semana antes da crucificação. Então, vejam bem, Jesus foi recebido com hosanas, Jesus foi recebido com mantos no chão, né, como se fosse um tapete para o rei, daquele que vinha em nome do Senhor. Jesus foi recebido com ramos, né? Imagina que coisa mais linda. As pessoas estavam impressionadas com ele, perguntavam umas às outras: quem é este? Quem é este, né? As pessoas estavam em busca de um rei para elas, né? Estavam em busca de um profeta. E aí elas diziam umas para as outras: este é o profeta Jesus, que vem de Nazaré, da Galileia. E esse dia foi muito lindo. Imaginem que o rei esperado, conforme a profecia já falava, era humilde e vinha sentado numa jumentinha, num filho de jumenta. Imaginem vocês, a gente tem aquela ideia na cabeça, né, de um rei que vem com aquele belíssimo cavalo, naqueles filmes medievais, né, aquela coisa. Jesus veio sentado no filho de jumento para desmistificar tudo isso, né? Para mostrar para nós que o verdadeiro rei é aquele que vem com humildade no coração em nome do Senhor nosso Deus.
E aí, continuando, né, o texto bíblico, Jesus entra no templo. E Jesus entrou no pátio do templo. Vejam bem, ele estava chegando em Jerusalém. O templo ficava em Jerusalém. E ele entrou com toda a humildade na cidade, foi recebido com honras. E logo em seguida ele entra no templo. E aí aqui tem uma parte muito importante para a gente pensar. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi! E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: é claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras que diz que Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem um louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. Quantas coisas aconteceram aqui nesse capítulo 21 de Mateus, né? Olha como foi essa chegada de Jesus a Jerusalém. Uma chegada muito incrível. E ele já chegou fazendo milagres, operando milagres, curando as pessoas e causando lá no meio dos fariseus, causando lá no meio daquele povo que se achava autoridade na palavra de Deus. Chegou ensinando e chegou. Todo mundo pensa assim, que Jesus é só amorzinho, né? Jesus não faz nada assim, nada assado. Jesus ele é todo amor. Sim, Jesus é amor, mas ele também é justiça. Ele também é ira. Jesus também é aquele que vem proteger as coisas de Deus. E aí aqui diz que ele expulsou todos que compravam e vendiam naquele lugar, que era para ser chamado casa de oração. Não era para ser lugar de troca de dinheiro, né? Onde as pessoas vendiam pombas. Enfim, olha só isso. Derrubou as mesas do que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Isso parece amistoso? Pra mim não parece amistoso, gente. Ele veio para trazer a justiça. Ele veio para trazer o reino de Deus. Para isso precisa ter ordem, né? Então aqui ele nos traz essa visão de ordem. Logo em seguida, olha que primor este capítulo de Mateus 21. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. Olha o que ele disse para a figueira. E na mesma hora a figueira secou, tá? Porque não tinha ali figos para ele comer e ele estava com fome. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Aqui, Jesus está nos dando um ensinamento. A gente tem que dar fruto, em primeiro lugar. Jesus, ele enxerta na árvore dele, na árvore que ele representa, a nós. E ele espera o que de nós? Que a gente dê fruto.
E os discípulos ficaram admirados porque essa figueira secou-se depressa. Mas ele disse aqui que nós poderíamos fazer coisas maiores do que essa. Maiores do que essa. Se a gente tivesse fé. Eu tenho um milagre na minha vida, eu tenho um testemunho de fé incrível, maravilhoso, que são os meus filhos. Eu tenho testemunho aqui no canal que eu gostaria que vocês vissem. Porque meu ventre era essa figueira. Eu não dava fruto, era um ventre infértil, estéril. E Jesus disse para dar fruto, ele não disse para secar, ele disse para dar fruto. E o meu ventre deu fruto. Olha que interessante. E aí ele diz aqui, ele diz que a gente vai dizer para o monte, levante-se e jogue-se no mar. E isso vai acontecer. Então a gente tem que ter fé. Eu sabia que eu ia ter filhos. Não importa nada. Não importava como eu estivesse. E essa minha fé no que Jesus me prometeu foi o que me trouxe essa palavra para minha vida. Meu útero frutificou. É como se eu tivesse dito, útero, frutifique. Né? Mesma coisa que diz aqui, levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. E isso aconteceu comigo. Se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Bom, gente, passados alguns capítulos, né? Jesus vai passar por vários momentos em Jerusalém, né? Onde ele vai falar com os fariseus, onde ele vai condenar o fingimento, a hipocrisia. Ele vai falar sobre a destruição do templo. Em Mateus 24, eu recomendo a todos lerem Mateus 24, porque Mateus 24 são os tempos do fim, são os princípios do fim. Eu acredito que todos nós deveríamos de conhecer este momento, porque quando a gente lê esse capítulo, a gente vê que a grande maioria das coisas que Jesus falou aqui nesse capítulo estão efetivamente acontecendo nos dias de hoje. Então, é o princípio das dores. Né? Vamos ler o capítulo 24 de Mateus e vamos conversar sobre o princípio das dores. Vocês já leram esse capítulo? Contem pra mim aqui. Se vocês não leram, vamos fazer uma reflexão. Vamos fazer o seguinte, leiam o capítulo e me deixem as impressões de vocês aqui nos comentários. É importante, gente. A gente tem que conversar sobre isso. É bem importante. Esse capítulo aqui eu vou deixar de tema de casa para vocês, tá? Então ele vai usar várias parábolas, né? Vai ter ali as parábolas das 10 virgens, os 3 empregados, o juízo final. E aí nós vamos ouvir no capítulo de número 26 o plano para matar Jesus. Vejam bem, do capítulo 21 ao capítulo 26, tá? Tudo isso se seguiu aí em Jerusalém, tudo aconteceu em Jerusalém, nesse período em que Jesus chegou lá. Tudo aconteceu tão rápido, né? Aí veio o plano para matar Jesus. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, todas as coisas que aconteceram aí nos episódios anteriores, eu convido a vocês para lerem em casa. Ele disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Vejam bem, essa festa Páscoa, ela já existia. Na verdade, a Páscoa foi instituída lá na época de Moisés, lá no Antigo Testamento, quando o povo hebreu vai ser liberto da escravidão, né? Deixou de ser cativo do Egito. E aí houve a morte dos primogênitos, todos do Egito, e Deus falou que era para passar o sangue de um cordeiro
aspargir o sangue de cordeiro nas portas dos hebreus, para que quando o anjo da morte passasse para buscar os primogênitos, não levassem os primogênitos dos filhos dos hebreus. E essa festa, né, tudo isso que aconteceu nessa libertação desse povo, foi por tudo isso, né, que foi instituída a Páscoa, a primeira Páscoa. Os judeus já comemoravam essa festa. Porém, agora, com o Novo Testamento, Jesus está nos dizendo que essa festa vai ter um novo viés. Então, no capítulo de número 3, os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Né? E aí, Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. E ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício, esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes do sacerdote. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Jesus comemora então a Páscoa, né? No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, ou pães asmos, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Vejam bem, todos os capítulos anteriores de Mateus, quando Jesus era convocado a fazer algum milagre que ele não estava disposto, ele dizia assim: a minha hora ainda não havia chegado, a minha hora ainda não chegou, a minha hora ainda não chegou. E aí aqui ele demonstra que ele sabia que a hora dele havia chegado. Ele demonstra isso. Agora chegou a minha hora. Então ele diz: a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Ou seja, ele já sabia. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Que triste, né? Jesus sabia que era ele sabia que era ele, mas ele ainda assim se fez de advogado, né? Se fez de inocente, dissimulado. A ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai.
Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Bom, gente, aí aqui, a partir desse capítulo, né, a gente está no capítulo 26 de Mateus, vai acontecer o episódio do Getsemane, né? Vai acontecer o fato de que Jesus foi preso efetivamente. Jesus diante do Conselho Superior. Pedro negou Jesus. Jesus é levado a Pilatos, né? E aí o Judas, percebendo o que havia feito, ele se mata. E aí Jesus diante de Pilatos, né? Tudo que a gente já conhece. Jesus então é condenado à morte. Pilatos não queria de jeito nenhum que Jesus fosse condenado à morte, porque ele sabia que aquele homem não havia feito mal a alguém. Tanto é que ele deu a opção: vocês querem que eu solte a Jesus ou vocês querem que eu solte a Barrabás? E eles escolheram Barrabás. Ou seja, aqui a gente tem uma ideia, né, pessoal, que quando as pessoas falam que a voz do povo é a voz de Deus, não é bem assim, porque Deus jamais teria feito a escolha Barrabás, né? A voz do povo nessa hora não foi nem um pouco a voz de Deus, não, né? Então, assim, essa história de que a voz do povo é a voz de Deus, ela não é bem assim, não. Então, houve a crucificação de Jesus. E os soldados zombavam dele, né? Falavam que viva o rei dos judeus. Olha bem, gente. E recente a chegada em Jerusalém, com hosanas, né? E tudo aquilo que eu falei pra vocês vai fazer de ramos. E agora ele era zombado, maltratado, bateram nele. Chamaram ele de tudo que foi coisa, começaram a zombar dele, que ele era o rei dos judeus, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, pensa bem, coisa horrorosa, né? Imagina a dor que esse homem não sentiu no final da sua vida, porque ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem, e é por causa disso que ele conhece as nossas dificuldades, ele conhece as nossas limitações, porque ele se fez carne, então ele sabe que ele preferiu viver uma vida inteira como homem, preferiu se fazer homem para entender as dificuldades, né, as limitações do homem. E no momento da morte dele, meio-dia, começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando por Elias? Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. Isso aqui é uma coisa fabulosa, porque até este momento nós não podíamos chegar na presença de Deus, nunca. Nós não podíamos, nós, pessoas normais. Somente os sacerdotes podiam chegar no Santo dos Santos. Mas nesse momento o véu se rasgou. E nós, todos nós, podemos chegar na presença de Deus a qualquer momento, fazer uma oração, conversar com Ele. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. Depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Houveram testemunhas aqui que viram essas pessoas. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, houve o sepultamento de Jesus, já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregassem a ele.
Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do túmulo. A guarda no túmulo, né? No dia seguinte, no dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. O último capítulo de Mateus, o capítulo de número 28, vai nos falar então sobre a ressurreição de Jesus. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galiléia, e eles me verão ali. E aí houve boatos, na cidade, tudo, sobre a ressurreição de Jesus. Jesus aparece aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu, na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disso: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, glória a Deus, gente? Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E Ele está vivo, Ele está vivo, e está conosco até o final dos tempos. E essa é a nossa esperança. Beijo grande, Deus abençoe. Tchau.